Boa noite, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Deus esteja com você e com toda a sua família. É maravilhoso nós estarmos aqui como igreja do Senhor. Não estamos na casa do Senhor, mas estamos como igreja do Senhor, reunidos na casa dele. Claro que em cada um em sua casa, cada um no seu lar, mas como povo de Deus reunido, porque somos uma família do Senhor. Eu quero, neste momento, estarmos fazendo uma oração ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que ele possa nos abençoar, que esta noite a palavra do Senhor venha falar ao nosso coração. Quero que você abaixe sua cabeça nesse instante, que o Senhor fale ao seu coração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, Pai Eterno, Pai amado, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, que o Senhor possa falar a nossos corações nesta noite. Ó Deus, nos instrua através da tua palavra, que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos a igreja de Atos dos Apóstolos, eu quero ler uma pequena porção dessa palavra que está lá registrada em Atos dos Apóstolos, onde nós vemos um pouco sobre essa história, muito conhecida por nós, e a Bíblia fala lá no capítulo 2, a partir do verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. É maravilhoso nós vemos como aquela igreja, ela vivia, como que aquela igreja vivia como igreja do Senhor. Nesse momento nós vamos estar louvando ao nosso Deus com uma canção, e eu quero que você, nesse instante, possa, em nome de Jesus, estar pensando nesta canção, já uma forma de nos prepararmos para o nosso momento aqui, onde nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu quero que você, nesse instante, possa estar meditando como é bom, né, nós cantarmos ao nosso Deus palavras que falam ao nosso coração. Esse hino aqui, hino de número 181, é um hino, aliás, hino 180, é um hino que fala muito ao meu coração, e a minha oração é que ele possa falar ao seu coração também. Jesus, pastor amado. Vou estar soltando aqui o hino para que a gente possa estar louvando ao nosso Deus. Hino de número 180. Pastor amado, louvemos seja aqui, unidos pela graça, corpo só em ti, contendas e malícias, e longe de nós nenhum nos empresta a nossa santa mãe. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos une, num só divino amor, e cheios de alegria, seguimos ao Senhor. Um só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz.
só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa, a cruz vida atrás, e pelo sangue dos resgatados, resgatados por nosso Salvador. Vivamos sempre unidos, o mais ardente amor, com simpatia olhando os erros do irmão, cuidando de ajudar com grande compaixão. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar. Pois tanto carecemos do auxílio do Senhor, livres graças damos por teu imenso amor. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado e exaltado em nome de Jesus. Nesta noite, nós vamos estar aprendendo mais da palavra de Deus. Vamos dar continuidade, então, aos estudos que nós estávamos tendo, né, aí antes das minhas férias. E eu quero que os irmãos, desde já vou estar aqui colocando aqui no lugar correto. Desde já os irmãos possam estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo 6. Nós vamos estar vendo esse texto, Gênesis 6, texto muito conhecido. Os irmãos possam estar vendo aí nesse momento aí, em nome de Jesus. Um momentinho só que a gente tem que ficar aqui em contato com os irmãos aí que estão nos auxiliando nesse momento. Meus irmãos, aqui como está no slide, Gênesis 6, do 5 ao 6, é um texto aqui da palavra do nosso Deus. Nós bem conhecemos, né, toda a parte narrativa da palavra de Deus aqui no livro de Gênesis. Deus cria a humanidade, Deus cria o mundo estava sem forma e vazia, estava tudo fora. Deus vai lá e controla todas as coisas, Deus cria todas as coisas. Nós vemos que Deus cria o homem, está indo tudo muito bem, mas a Bíblia vai narrar, lá no capítulo 6, a forma como o homem estava depois da queda. Nós vemos a situação que se encontrava o homem. E o Senhor, ele olha para a humanidade, olha a forma que o Senhor viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia se multiplicado na terra. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer a face da terra o homem que criei, o homem animal, os répteis e as aves e os céus dos céus. Porque olha a situação em que estava a humanidade. Ainda aqui no versículo de número 7, ele conclui dizendo: porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor.
Então, a nossa ideia aqui não é fazer uma exposição do livro de Gênesis, mas mostrar que quando houve a criação, o homem, ele pecou, o homem fez aquilo que não agradou ao Senhor, e o Senhor olha para a humanidade e ele vê a maldade que estava em seu coração. Isso lhe pesa no coração, e ele diz assim, olha, eu vou fazer desaparecer. E aí a Bíblia fala que o Senhor olha e vê Noé. Noé era um homem justo, lá no versículo 9. Justo. E aí então vem o dilúvio e nós sabemos toda a trajetória da palavra de Deus, tudo que tem acontecido. Meus irmãos, existe uma história que o autor do nosso livro, lembrando que nós estamos tratando, né? Nós vamos entrar agora no capítulo 4, que vem falar sobre pecado. O autor do livro, ele vai mostrar para a gente uma história bem interessante, que talvez você já tenha vivido algo parecido, talvez não igual, né? Cada história tem a sua particularidade, mas talvez você já tenha vivido algo parecido. Ele conta a história de dois jovens, Ricardo e Priscila. Eles se conheciam desde a sua juventude, desde criança, conheciam. Eles cresceram, fizeram faculdades juntos, começaram a se relacionar, começaram a ter um interesse um pelo outro, começaram a namorar, e aí começaram a ter a perspectiva após a faculdade. Logo após que eles terminam a faculdade, eles então casam, têm um lar bonito, todas as pessoas ali desejando boa sorte, as pessoas viam um bom relacionamento na vida deles. Até que certo dia, por um descuido e também por uma vontade divina, que é o principal aqui nesse ponto, o Senhor, então, faz com que ela fique grávida. Naquele primeiro instante, naquele primeiro momento, Ricardo e Priscila, eles ficam assim um pouco desorientados. Priscila, então, começa a pensar como que Ricardo reagiria àquela situação, porque não era algo esperado. E o que acontece é que quando ele fica sabendo daquela situação, que ela estava grávida, que eles ali não estavam preparados para aquilo, ele fica irritado com ela, joga toda a culpa, como se fosse a culpa unicamente dela. Veja, meus irmãos, que muitas vezes em muitos relacionamentos isso acontece, onde casais colocam a culpa em outro, mas sabendo que ele tem certa responsabilidade nisso. Então nós queremos começar com essa história mostrando do pecado que existe em nós. Nós acabamos de ler que o Senhor, quando olha para a humanidade, ele pesa o coração e ele vê a maldade que está no coração do homem, como nós somos maus, como o nosso pecado, meus irmãos, ele entristece o nosso Deus. E por isso, então, o autor ele vem mostrar em meio a essa confusão, ele coloca a primeira parte aqui como em meio à confusão, como nós vivemos em meio a esse conflito, ao pecado que está ao nosso redor. Ele começa, então, mostrando para nós que o nosso relacionamento, que o seu relacionamento, ele não importa com quem seja, ele já está confuso. Sabe por que está confuso? Porque é o que ele coloca bem aqui à frente. Ele falou que pra gente, quando a gente começa a pensar sobre o seu relacionamento, um relacionamento mais gratificante, se você tem essa dificuldade só de pensar em algum, nós já provamos o nosso ponto. Sabe por quê? Qual é? E nós vamos ver um pouco mais à frente, vamos citar um texto bíblico muito interessante que vem provar isso, que o maior problema dos relacionamentos não é a pessoa que está lá, mas somos nós. E quando nós colocamos que o maior problema sou eu, então eu vou começar a entender, eu vou começar a compreender de uma melhor forma o problema dos relacionamentos. Porque o grande problema, vamos ser sinceros, somos nós. Nós somos o grande problema, né?
E aí o autor ele vai fazer algumas perguntas simples sobre o relacionamento. Tá? Então, quero que os irmãos aí possam pensar nesse momento. A primeira pergunta é se você já se sentiu mal compreendido. Né? Nos nossos relacionamentos, no seu relacionamento, você já se sentiu em alguma vez na sua vida mal compreendido? De coisas que você talvez fez, que talvez você tenha feito de uma maneira correta, mas não foi bem compreendido? Existe uma outra maneira também de nós pensarmos, é que se você já foi magoado por algo que a outra pessoa disse. Veja, você já foi magoado por algo que a outra pessoa disse? Você já ficou magoado com essa situação? Você já se sentiu como se não fosse ouvido? Você fala, mas parece que as pessoas não te ouvem? Você já se sentiu assim? Né? São perguntas que o autor faz para que nós venhamos a ver como nós estamos mediante os relacionamentos. Você já foi traído de uma maneira física ou de qualquer outra forma de traição? Você já teve que resolver um mal entendido? Você alguma vez não concordou com alguma decisão? Você ou a outra pessoa já guardou algum rancor ou tem guardado esse rancor por muito tempo? Você, meu irmão, já se sentiu sozinho, mesmo quando tudo estava correndo bem, mesmo quando as pessoas estavam ao seu redor? Você já se sentiu sozinho mediante essa situação? Como que nós, meus irmãos, nos encontramos mediante essas perguntas? Como que nós, como crentes, como servos de Cristo, nós estamos mediante essas perguntas que nós acabamos de fazer, né? Mal entendido, muitas vezes ocorrem, estamos magoados muitas vezes, somos traídos muitas vezes. Como que nós estamos? Como que está as decisões da nossa vida? Como a forma como nós temos vivido os nossos relacionamentos? Aí o autor começa a fazer outras perguntas também. Ele diz: você já foi decepcionado por alguém? Você já duvidou do amor de outra pessoa? A outra pessoa já questionou o seu compromisso? Você já teve dificuldade em resolver um conflito? Você já quis não ter que dar ou servir? Você já se sentiu usado? Você alguma vez já pensou: se eu soubesse? Veja, meus irmãos, que são perguntas que eu e você fazemos constantemente. São reflexões que o autor faz, de perguntas que ele faz, que demonstra o nosso pecado. E eu quero nesta noite que você venha pensar comigo a respeito desse maior problema. Sabe qual é esse maior problema? Sou eu e você. Na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos poder perceber que o maior problema de todos os relacionamentos somos nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus nos ensina assim, né? Então, que nós venhamos olhar para todas essas perguntas. E essas perguntas, meus irmãos, elas vão nos revelar o quê? Dificuldades, vão revelar tentações escondidas
que você enfrenta em seu relacionamento? Se você olhar detalhadamente cada uma delas, você vai poder perceber que são perguntas que vão revelar dificuldades, vão revelar tentações escondidas que eu e você enfrentamos nos nossos relacionamentos. Sempre nós vamos ter algo a melhorar nos nossos relacionamentos. No nosso caso, meus irmãos, quando nós mantemos os nossos relacionamentos com nossas esposas, por exemplo, os nossos esposos, e o que é ideal, mas nem sempre é o caso. Veja, no nosso relacionamento, mantemos os nossos melhores relacionamentos. Com quem? Com a minha esposa, com o meu esposo. E isso é o ideal. Mas que por muitas vezes isso não é o caso. Como está o seu relacionamento com o seu esposo? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Vamos contar aqui de maneira prática, né? Como que nós podemos nos relacionar? Nós estamos aí num tempo difícil. Como nós temos nos ajudado nesse tempo? Maridos, né? Às vezes você talvez esteja trabalhando dentro de casa, talvez esteja tudo muito difícil. Mas, por exemplo, pense na sua esposa, que às vezes aí está te servindo, te ajudando o dia inteiro. Muitas vezes lavando a sua roupa, muitas vezes lavando, né, a cozinha, limpando, fazendo comida, com toda aquela correria. Veja, meus irmãos, o que nós podemos, nós como maridos, o que podemos fazer? Por que não ajudar a olhar as crianças? Por que não ajudar, por exemplo, lavando um prato, lavando uma colher, lavando as louças da casa um dia? Por que não ajudar fazendo algo que possa beneficiar? E do outro lado também, né, os maridos trabalham, muitas vezes os maridos estão trabalhando o dia inteiro, né, na correria, às vezes o seu marido às vezes não trabalha em casa, trabalha fora, aí chega, e aí às vezes, em vez de encontrar o ambiente, né, a casa muito arrumadinha para que ele possa descansar, ter um momento de descanso, muitas vezes não está assim. É se ajudando, sabe? É se ajudando. E é o que nós precisamos fazer, se ajudar. Ninguém é perfeito, mas nós precisamos ajudar, né? Ambos, muitas vezes, estão casados há muitos anos, considerando os casamentos fortes e afetuosos, e isso é bom, né? Como é bom nós construirmos no nosso lar, construirmos na nossa casa, os nossos filhos vendo isso em nós, o amor, o afeto, né? Não tenha vergonha de abraçar a sua esposa na frente dos seus filhos. Não tenha vergonha de demonstrar o seu amor na frente dos seus filhos. Porque os seus filhos precisam ver esse cuidado, mas não seja também aquele afeto de uma forma assim... de uma forma... Bom, nas frente dos meus filhos eu sou assim, mas distante eu sou diferente. Não. Nós devemos a todo instante, com ações, com palavras, demonstrar amor. Estamos casados com a nossa mulher, com o nosso esposo, devemos respeitá-los, porque os nossos casamentos foram beneficiados pela graça e sabedoria de Deus. Deus te deu um esposo, Deus te deu uma esposa para cuidar, para amar, para andar juntos. Deus te deu filhos. Abençoe esses filhos, andem juntos, cresçam juntos. Isso, meus irmãos, é maravilhoso. Mesmo assim, meus irmãos, ambos poderiam nos responder com um sim a cada pergunta acima. Ambos, tanto homem e mulher, e aqui eu não quero apenas olhar apenas para o relacionamento conjugal, mas o relacionamento entre irmãos, relacionamento dentro da igreja. Cada uma daquelas perguntas que foram respondidas atrás, ela deve, muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós estávamos em alguma situação como aquela. Temos a certeza de que as nossas esposas ou pessoas que estão ao nosso redor diriam o mesmo, ou os nossos esposos diriam o mesmo. Não é difícil entender, meus irmãos, por exemplo, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 1, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós.
De onde, senão, como Tiago mesmo vai mostrar para a gente. Eu quero que você abra lá no livro de Tiago, lá no finalzinho, próximo a Hebreus, vem falar a respeito aí de um livro maravilhoso, e ele começa dizendo de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós, de onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne. Veja, meus irmãos, a situação que nós estamos, os problemas nos nossos relacionamentos. Veja que terça-feira mesmo nós estávamos orando lá com as irmãs, e eu lembro que foi levantado um questionamento, onde hoje grande parte da sociedade, com esse isolamento, aumentou desesperadamente, por exemplo, o problema a respeito, por exemplo, de violência dentro dos lares, de mulheres que estão sendo espancadas pelos seus maridos. Aumentou, assim, de forma imensa. A Europa, isso aí explodiu. Só que ninguém fala disso. Veja que, por que tudo isso tem acontecido? Porque a Covid tem mostrado o que para nós? Tem mostrado o que está no nosso coração. E Tiago vem mostrar de uma maneira correta, não só aqui em Tiago, mas em todas as escrituras, de onde procedem as guerras que há entre nós. De onde, se não, dos prazeres que militam a nossa carne. A sua experiência em seus relacionamentos vai lhe ajudar a compreender por que a Bíblia inclui tantos mandamentos, por que a Bíblia fala tanto de exortações, a Bíblia fala de sermos pacientes, a Bíblia fala de sermos gentis, a Bíblia fala de sermos clementes, misericordiosos, meigos, humildes. Nós estamos estudando o livro de Efésios. E o que nós temos visto, meus irmãos? Tantos textos que o apóstolo Tiago vai exortar a igreja a respeito do cuidado mútuo um do outro. Por quê? Porque isso é algo que está no nosso coração. Muitas vezes nós não sabemos nos relacionar, não por causa do outro, volto a dizer, mas por causa de nós. Quando nós compreendermos que o problema somos nós, saberemos e teremos a total, saberemos cuidar desse problema que está no meu coração. A Bíblia, meus irmãos, nos assume que os relacionamentos desse lado da eternidade sempre serão confusos e que exigem muito trabalho. Veja, onde uma vez eu estava ouvindo uma palestra de um pastor que é professor em Recife, ele não é brasileiro, ele, se eu não me engano, na época ele tinha em torno de 10 filhos, 10 ou 11 filhos. E aí ele dizendo, né, que às vezes as pessoas ficam falando, né, a respeito de relacionamentos, ele diz, olha, onde há pecado, onde há pessoas, há vidas, há pecado, e onde há pecado, há conflitos. Então, conflitos, meus irmãos, sempre vão existir. Sempre vão existir. Conflitos vão existir a todo instante, né? Se isso aplica aos nossos relacionamentos, imagine quanto a verdade daqueles relacionamentos que ainda são difíceis, né? Então aqui o autor vai colocar, primeiramente, é o que nós vamos trabalhar um pouco hoje, de dentro, fora e de cabeça para baixo, né? Ele vai trabalhar isso. Ele começa a mostrar para a gente que a tentação de eu e você olharmos para os problemas, para olhar os problemas dos nossos relacionamentos e localizarmos o problema do lado de fora de nós. Isso é muito grande. Então, eu vou olhar para o problema do relacionamento, eu vou olhar apenas para o lado de fora, eu vou olhar para as pessoas que estão ao meu redor, eu vou olhar ao irmão que está na minha frente, o irmão que está lá atrás, eu vou olhar para aquele irmão que é problemático, mas eu não vou olhar para dentro de mim, né? É verdade que a outra é a fraca, é a pecaminosa por natureza. E, infelizmente, ele deixa isso bem claro, nós também o somos. Então, nós temos um grande problema, que é o nosso pecado.
E é isso que nós precisamos identificar. Tiago, como em toda a Escritura, o texto que nós já lemos, é o norte para nós no dia de hoje, nos lembra de que o nosso verdadeiro problema está em nós. Todos nós, em algum momento da vida, nós vamos tomar decisões de virar tudo de cabeça para baixo. Nós vamos tomar decisões assim equivocadas e que tudo vai, depois que nós tomarmos aquela decisão, nós vamos perceber. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes nós não colocamos diante de Deus, Senhor, me ajude a tomar a decisão correta. Aquilo, meus irmãos, que queremos para nós mesmos, que o autor coloca, e dos outros, tornou-se mais importante para nós do que para o próprio Deus. Aquilo que nós queremos para nós mesmos e dos outros tornou-se mais importante para nós do que para o próprio Deus. Será que aquilo que eu desejo, que aquilo que eu quero é mais importante para Deus? Nós nos colocamos muitas vezes em primeiro lugar e Deus em segundo. E eu quero que você olhe comigo, por exemplo, lá no livro de Êxodo. Lá na porção da palavra de Deus, no livro de Êxodo, nós vamos ver o Senhor mandando aqui, então, os 10 mandamentos. E o que ele fala? Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Muitas vezes, o Deus que nós colocamos, sabe qual é? É nós. Nós somos os deuses, nós somos aquele que está à frente de Deus. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, a todo instante estar prestando atenção, porque a Bíblia chama isso de pecado, porque rejeitamos a soberania que por direito cabe a Deus de decidir sobre o nosso próprio Senhor. Que me perdoe que está na letra maiúscula, o erro aqui. Mas, meus irmãos, veja que por muitas e muitas e muitas vezes nós estamos colocando nós estamos colocando nós em primeiro lugar e colocando Deus em segundo lugar. E ao fazermos isso, temos um coração egoístas. Veja, que passam a dominar os nossos relacionamentos, e isso resulta em problemas, em conflitos, em decepções que sofrem com os outros. Lá em Romanos capítulo 7, versos 21 ao 25, o apóstolo Paulo, ele vai falar algo interessante que eu quero que você possa olhar comigo. Romanos 7, do 21 ao 25, ele diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Olha, de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei, pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, lei do pecado. Então veja, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque quando no tocante ao homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Ele deve ter prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, como ele diz, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, que está no meu corpo. Ó desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, de que maneira eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E é isso que o pecado ele alimenta. Paulo emprega aqui, meus irmãos, 4 termos que nos ajudam a descrever um pouco a nossa realidade. Descrever a sua experiência. E eu quero que
E eu quero que você possa olhar aqui comigo. Primeiro, o termo lei explica um princípio que vai operar para mim e para você a vida, o que lhe é impossível escapar. Esse princípio é como a gravidade. Você não tem escolha se quer ou não estar sujeito à sua influência. Irmãos, tem um rei para ficar melhor aqui a visualização dos irmãos. Eu vou retirar aqui, dentinho só. Então vamos lá de novo. Eu vou deixar aberto porque acho que está dando algum probleminha aqui. Acho que agora vai, vamos ver. Isso. Então vamos lá. O termo lei ele vai explicar um princípio que opera em uma vida do que lhe é impossível escapar. Esse princípio é como gravidade. Você não tem escolha se quer ou não estar sujeito à sua influência, até finalmente ser liberto do poder da presença do pecado. Você nunca, percebe muito bem o que o autor diz aqui, Você nunca conseguirá escapar do seu próprio pecado presente nos relacionamentos. Até finalmente ser liberto do poder e da presença do pecado, você nunca conseguirá escapar do seu próprio pecado presente nos seus relacionamentos. Enquanto o pecado estiver em nós, enquanto ele estiver inserido no nosso coração, nós não vamos conseguir escapar dele, dos nossos relacionamentos, e isso sempre dará problema, porque o pecado traz isso. O termo guerra ilustra também batalha constante que está sendo travada dentro de Paulo. E esse é um conflito interno que está em nós. Esse conflito interno entre o desejo de fazer o que é certo e o poder do pecado, ele permanece atual. Ele permanece na nossa vida. O termo prisioneiro, no nosso texto, descreve a experiência do pecado libertador, ou do pecador libertado, aliás. Veja que o termo prisioneiro descreve a experiência do pecador libertado. Por isso, eu gostaria de fazer uma pergunta como ele mesmo faz, o autor do livro. Você alguma vez já quis fazer o que era certo, mas foi levado para o lado do pecado? Você já disse a si mesmo, não acredito que fez isso de novo. É assim que um prisioneiro se sente, um prisioneiro que perdeu sua liberdade. Por isso a nossa liberdade está em Cristo. Cristo nos dá a lei nos mostra como nós devemos nos posicionar, como que nós devemos viver. Por isso a lei da liberdade. Veja que, por muitas vezes, nós repetimos pecados, nós fazemos de novo porque estamos prisioneiros dele. Ele nos aprisiona. É assim que um prisioneiro se sente preso por aquela situação. Um prisioneiro é aquele que perdeu a sua liberdade. Por isso a palavra livrar aqui no nosso texto é uma palavra dramática, que muitas vezes é ignorada nesses versos. E apesar aqui de brilhar ainda mais forte à luz dos 3 termos anteriores que nós já vimos, quando você precisa ser libertado, o que isso significa para mim e para você? Isso significa que não há esperança para você, a não ser que você receba ajuda de fora. E quem é essa ajuda que nós vamos receber? Quem é? Senão, Cristo. Cristo é que vai nos ajudar a vencer, a não estarmos mais prisioneiros do nosso pecado, mas a lei da liberdade, aquela que nos liberta, e através de quem? De Cristo Jesus. Por isso aqui o autor vai trazer alguns princípios para pensarmos nos nossos relacionamentos. O primeiro princípio é o egocentrismo. Quando você rejeita Deus, você cria um vácuo que não pode permanecer vazio. O pecado levará a preenchê-lo instintivamente consigo mesmo. O egocentrismo, né? Quando ego, que significa eu, centrismo, centro, a ideia de mostrar quando eu estou no centro. Quando você rejeita Deus, você vai criar um vácuo que não pode permanecer vazio. E o pecado vai fazer o quê? Vai
preencher instintivamente consigo mesmo. O pecado vai fazer isso. Quando nós tiramos Deus do trono, quando nós tiramos Deus do centro, nós vamos criar esse grande problema, e o nosso ego, que está ali a todo instante brigando, ele vai tentar preencher esse vazio, mas ele não vai conseguir. Porque é a idolatria que existe em nós. Veja, meus irmãos, como somos idólatras, de uma forma até errada no português, mas que a gente pode... quando... Vou falar de uma maneira melhor, mais edificante. Quando o eu, ele domina sobre o nosso ser, sobre as nossas decisões. Quando as minhas decisões são tomadas no meu relacionamento, não baseada naquilo que a palavra diz, naquilo que o Senhor diz, mas no ego. O importante é que eu esteja bem. O importante é que eu me satisfaça. Veja que como nós precisamos tomar cuidado com isso. A autorregência. O autor aqui coloca quando a sábia e amorosa regência de Deus sobre você é substituída pelo quê? Pela autorregência. As outras pessoas se tornam seus súbitos. Você exige que essas pessoas se sujeitam às suas ordens e se submetam ao seu controle. Veja que como está ligada o egocentrismo, aonde eu estou no centro, e por eu estar no centro, agora as pessoas são dominadas por mim. As pessoas se tornam seus súditos. Você exige que elas se sujeitem às suas ordens. Nós vemos muito isso em relacionamentos, de brigas, de pessoas que vão na internet, começam a brigar. O importante é que as pessoas sigam o que eu fale. Meus irmãos, veja como nós nos tornamos individualistas muitas vezes. A autossuficiência. Quando você rejeita Deus, quando você passa a acreditar na intoxicante, porém venenosa ilusão de que não depende de ninguém. Você se acha tão autossuficiente que as pessoas falam para você, você fala, não, que nem aqueles adolescentes, né? Crianças, às vezes você fala, olha, não faça isso. Não faça isso. E aí, ela se acha autossuficiente. E aí ela faz, e ela vai perceber o pecado. E os relacionamentos estão muito inseridos em tudo isso. No caso, por exemplo, Ricardo e Priscila, que nós começamos aqui a história no início, o problema não são somente as circunstâncias inesperadas com que vem confrontando. A nossa situação é difícil, mas Deus não os deixou sozinhos. Ele se deu a eles e deu um ao outro. Mas eles se afastaram um do outro. Eles também se afastaram dos principais meios que Deus tem para cuidar deles. Meus irmãos, se você não reconhecer que você depende de Deus, olha o que o autor coloca, é improvável que você possa depender dos outros com humildade. Você precisa entender que você depende de Deus. O melhor fundamento para um relacionamento é a dependência mútua e sagrada e redentora, que troca as dádivas, que Deus usa para demonstrar o seu amor por nós. Está ausente onde rege independência. Se eu precisar de sua ajuda, eu lhe peço. Eu gosto da sua amizade, eu não gosto da sua ajuda. Muitas pessoas fazem assim. Pessoas não querem ser ajudadas. E nós precisamos aprender a pedir ajuda. Nós precisamos aprender tudo isso. Nós precisamos aprender a amar as pessoas. E que isso, meus irmãos, possa fazer parte da minha e da sua vida. Eu quero, nesse instante, estarmos aqui entoando o hino de número 181. Quero que, nesse momento, você coloque a sua vida diante do altar do Senhor.
Meus irmãos, quantas vezes nós fazemos aquilo que não agrada ao Senhor? Quantas vezes? E eu quero que nesse instante você coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Que você peça ao Senhor que tenha misericórdia de você, de mim, né? Nós vamos estar entoando o hino de número 181. Eu quero que nesse momento você possa estar olhando para esse hino, colocando a sua vida, colocando a minha vida, nós como igreja, que possamos sermos um, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos louvar o nosso Deus. Bem-vindos, irmãos, em Jesus, a nós unidos na paz, em Cristo nos dá pela cruz, com graça divina e eficaz. Saudamos com santo prazer as crentes em nosso Senhor, pois juntos queremos viver, louvando o fiel benfeitor. Enquanto aleluia e amor, podemos aqui partilhar, em Cristo no Transformador, real comunhão desfrutar. Unidos vivemos aqui, unidos seremos nos céus, alegres com todo poder, a grande promessa de Deus. Amém, meus irmãos, amém. Deus seja louvado, Deus seja exaltado em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar nossa igreja, né? Que como povo do Senhor nós possamos estarmos crescendo, né? Que Deus nos ajude em nome de Jesus a vivermos de uma forma onde o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero aqui orar com você, e antes de orarmos, né? Lembrarmos de algo importante desse nosso estudo, né? Nós falamos um pouco sobre esse pecado que existe em nós. Falamos um pouco sobre quão problemático nós somos e quanto o pecado rege por muitas vezes, quanto nós ficamos presos, como nós vimos lá em Romanos. Mas eu quero lembrar a nós que nós precisamos sempre olhar para Cristo. Porque Cristo, de uma forma grande, Cristo, de uma forma perfeita, Ele nos amou. E que eu e você possamos fazer assim uns com os outros. Possamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Que eu e você possamos amar as pessoas que estão ao nosso lado. Possamos olhar para Cristo, meus irmãos. Sempre olhe para Cristo. Em toda situação da sua vida, olhe para Cristo. Não olhe para as pessoas. As pessoas, elas erram, as pessoas, elas falham. As pessoas, muitas vezes, tomam decisões que, naquele momento, para ela, é a correta. Mas, em algum momento, alguma circunstância, aquilo pode lhe trazer malefício por causa do pecado que existe em nós. Então, quando você olhar para uma igreja, olhe para Cristo. Claro que isso não nos torna ausentes, né, das nossas responsabilidades, como se relacionar. Nos relacionemos bem, olhe para o seu irmão, ame o seu irmão. Talvez você fale, aquele irmão é tão problemático. Ame ele, porque Cristo amou. Você é mais problemático que ele, talvez, e Deus te amou da mesma forma. Olhemos para Cristo, meus irmãos, nunca esquecemos disso. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Senhor, nos abençoe. Vamos orar. Senhor, eterno Pai, abençoe, Senhor,
a nossa família vale de bênção. Ó Deus, que venhamos reconhecer o nosso pecado dos nossos relacionamentos e venhamos viver de uma forma digna do Teu Evangelho. Que oramos no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.